Bom dia, Filipe Rebelo. Tem agora o seu comentário com assinatura na Rádio Estádio e começará então por tentar explicar-nos ou comentar o que pensa do facto do Benfica ter perdido a vantagem que detinha de 7 pontos sobre o Futebol Clube do Porto em 2 semanas, esta ter-se esfumado para apenas 1 ponto. Ora, bom dia a todos, bom dia, Rui. Basicamente, pronto, esse ponto está na ordem do dia e é um ponto que do qual me interessa falar neste momento, como é lógico. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Esta situação em si, pelo menos para mim, era completamente expectável. E era expectável, não porque eu seja uma pessoa derrotista, mas porque eu estou a ver as coisas, acho eu, parece, como elas são desde o início da época. Ou seja, não falo disto de agora. Eu não andei a dizer até há 15 dias atrás que o Benfica estava a jogar excepcionalmente bem e que as estatísticas mostravam que o futebol do Benfica estava fantástico e que o Bruno Lage estava fantástico e que tudo era fantástico, porque eu tenho dito desde o início da época e já fazemos os comentários aqui há bastante tempo e já fiz muitos comentários maioritariamente consigo e o Rui tem ouvido falar dos problemas da equipa do Benfica e de facto o nosso futebol não me convence desde o início da época, nunca me convenceu. O Benfica perdeu o jogo com o Porto em casa, o primeiro jogo que perde, é um jogo a sério e foi logo a perder. Foi um jogo em que não fizemos rigorosamente nada, foi um jogo vergonhoso e diferente deste segundo jogo no Dragão, como é lógico, mas foi um jogo absolutamente vergonhoso. Eu vou lhe dizer sinceramente, eu tenho vergonha desse jogo, eu tive vergonha nesse jogo, mas uma vergonha monstruosa. Depois disso o Benfica foi ganhou imensos jogos e portanto, mas honestamente nunca me fui convencido por ir além com o futebol dos caras. Tivemos momentos bons, houve de facto momentos de grande inspiração, sobretudo de alguns jogadores enfim, coincidindo com fases boas de alguns jogadores como o Pizzi, por exemplo, que esteve num momento ótimo de forma. E nessas diferenças individuais, de repente vimos uma outra boa exibição coletiva, ou que vamos lá, que achamos ou possamos achar que a qualidade foi a questão coletiva e não a questão individual, mas muitas vezes o individual escamoteia o coletivo e vice-versa, e portanto eu acho que o que se tem passado no Benfica com a nossa equipa de futebol sénior tem sido isso desde o início, é que o Benfica não convence, não está a jogar um futebol interessante e não jogou um bom futebol. A ideia de futebol do Lage, que o ano passado parecia bastante mais clara, este ano tornou-se um bocado mais obscura. E portanto isto para mim não era novo, eu sabia que vinha esta derrocada aí, tanto que falei dela na semana passada, na outra semana, na outra, etc. Portanto, isto era muito expectável. O que é que eu lhe posso dizer? Uma vez mais, eu acho que a época foi muito mal preparada. Continua a haver um responsável máximo por tudo isto, que é o Luís Filipe Vieira, que é o responsável máximo por tudo o que acontece no Benfica, como é lógico, mas sobretudo por dar ou não as condições ao treinador para fazer um trabalho de excelência. Vieira é o primeiro a chegar-se à frente e aproveitar o momento, por exemplo, em que vamos ao Alvalade ganhar um jogo e Vieira chega e aparece pomposo, vaidoso, a falar disto e daquilo, da Colota e dos milhões e o Vinícius, etc. É o primeiro a chegar-se à frente. Nestas situações em que há jogos, como foi o jogo com o Futebol Clube do Porto e como foi o jogo com o Braga, a única coisa que Vieira sabe falar é de arbitragens, como sendo enfim, desculpa de mau pregador. A arbitragem não é para aqui chamada. Eu não lhe vou dizer que as duas arbitragens foram excepcionais ou que foram corretas, nem sequer vou dizer que o Benfica no outro jogo não possa ter sido um pouco mais prejudicado ou beneficiado no outro jogo qualquer. Enfim, não estou a dizer que isto não seja verdade. Agora, o ponto não é este. O ponto é que o Luís Vieira decidiu que o Bruno Lage deveria arrancar esta época com uma equipa que está profundamente desequilibrada. E achou isto, eu acho que eu acho isto. Eu acho que não é só questão da ignorância futebolística. Eu percebo que ele não sabe nada de futebol, mas tem muita gente ao seu lado que sabe e que lhe diz coisas. E portanto Vieira, em vez de vez em quando ver luzes, e também nós sabemos isto, esta questão do PI-Lamp é uma coisa complicada para o Vieira, porque ele vê luzes de vez em quando, mas eu não acredito que tenha sido uma luz que ele viu aqui. Ele por simplesmente achou que a coisa se resolvia como se resolve, ou como se tem resolvido tantas vezes em muitos anos, jogando mal e porcamente, mas chegando ao final do campeonato, e como temos adversários diretos que estão, enfim, nas lonas e estão em baixo, comparativamente com a qualidade que eles têm tido nos últimos anos, por exemplo, o Futebol do Porto deste ano
é dos piores que tenho memória dos últimos muitos anos. E na prática Vieira joga um bocado com isto, que é no final vamos sempre para o Marquês. Bom, ok, mas a questão é que não é de todo assim, e o que se está a passar e o que se viu agora foi que sempre que o Benfica encontra uma equipa com mais qualidade no seu futebol, o Benfica tropeça e cai na maior parte das vezes. Veja que foi Porto outra vez, e Braga com o Ruben Amorim, que é uma equipa completamente diferente do que era com o Sá Pinto, com o Ruben Amorim como treinador, e portanto na Champions também foi uma péssima performance, e foi até à última que estivemos quase para não ir à Liga Europa, lá conseguimos ir também. Tudo isto é uma responsabilidade, Vieira ter a responsabilidade de fazer uma época muito mal preparada. Repare, a nossa defesa, Grimaldo está... Depois as pessoas começam a falar deste jogador, daquele jogador, etc. Eu acho que o Ferro anda a jogar semi-lesionado. Não está lesionado, mas está condicionado. E de facto tem feito jogos que estão, enfim, em termos de qualidade, muito abaixo daquilo que nos habituou o ano passado, por exemplo. Eu não acho que o miúdo, com a idade que ele tem, de um ano para o outro, ao final dos meses, desaprenda a jogar. Não acho, que não faz muito sentido, quer dizer, não tem muita lógica, não se passou nada com a cabeça do Ferro ou com a biologia do Ferro que faça com que ele se torne o pior jogador. O que é que se está a passar? O que tem feito? Tem dado casas bem, mas monumentais. E erros de posicionamento que eu também sinto que são não só dele, mas da defesa toda. O Ferro está em subutilização, não tem o físico do Ruben. O Ruben Dias é um miúdo muito forte e, portanto, é super possante. Acredito que aguenta uma época a jogar do princípio ao final, mais ou menos, sempre com a mesma intensidade e com a mesma capacidade física. Isto, diga-se já de passagem, para aquelas pessoas que não são tão defensoras do Ruben Dias, isto é uma qualidade extraordinária num central, a resiliência que aquele miúdo tem, portanto eu tenho que tirar o chapéu com isto, mas a maior parte dos jogadores não são assim. O Ferro não é, e está a ressentir, e veja que ele ressente nas pernas, está nas lonas a jogar. O Grimaldo tem tantos minutos em cima e nós não temos um substituto à altura para um defesa esquerdo. Ou seja, o Benfica apresenta-se nesta época, e depois do mercado de janeiro, porque uma vez mais Vieira decidiu não utilizar o mercado de janeiro como deveria ser, o Benfica apresenta-se, tem um guarda-redes apenas, que digo-me desse nome, para o nosso clube, para a dimensão daquilo que são as competições do Benfica, e digo que é o Benfica. Tenho muita pena, mas o Zlobin não tem a qualidade para substituir o Vlaco Dimos, e já o demonstrou várias vezes. Não temos um substituto à altura do Vlaco Dimos, quer dizer que vamos andar cheios de medo até o final do campeonato, para ver se o Vlaco não se lesiona, ou se não é expulso um jogo qualquer, etc. E se não ficamos sem ele durante alguns jogos. Depois, defesa esquerda, temos o Grimaldo, e temos o Grimaldo, e temos o Grimaldo. E, portanto, não há uma alternativa consistente e coerente e à altura para poder substituir o Grimaldo. Claro que o Nietzsche está em sobreutilização, claro que está em esforço, está com imensos minutos nas pernas, lógico que o seu rendimento tem que baixar. Temos o Ferro, que de facto tem a mesma situação. O Ruben, precisamos obrigatoriamente de mais um central de qualidade, pelo menos mais um central de qualidade, no mínimo. O Ruben de facto aguenta muito mais e muito melhor que o Ferro, mas o problema é que também temos os amarelos, a acumulação dos amarelos e as expulsões, uma possível lesão que poria o nosso eixo da defesa bem, mas numa total miséria. Quer dizer, que teríamos que adaptar provavelmente um Weigl ou um Samaris para ir parar ao centro da defesa. E pensando que pudesse acontecer alguma coisa com o Ferro também, então nem sequer sei o que é que seria. E pronto, e do lado direito, de facto, temos uma alternativa ao André Almeida, que para mim é superior inclusivamente, mas todo o resto da defesa está nas lonas, e portanto todos estes jogadores estão em sobreutilização. O próprio Pizzi está numa área, numa zona do terreno, vamos por assim dizer, que tem muito mais opções, para onde lá tem mais opções, não é o único jogador que pode jogar naquela posição, embora, enfim, seja o mais iluminado para jogar onde ele joga e como ele joga. O Pizzi também está sistematicamente em sobreutilização. Isto não é de agora, isto é de há anos e anos e anos. O Pizzi é por sistema, não sei qual é a estatística, mas tirando os centrais e os guarda-redes, normalmente são os jogadores que têm mais minutos nas pernas. O Pizzi deve ser dos jogadores que é mais utilizado pelos vários treinadores do Benfica, não só pelo Bruno Lage, como também pelo professor Vitória. Portanto, eu sinto que o Pizzi também está em sobreutilização, como é lógico, ou seja, nós temos uma equipa que está cansada. Não vejo grandes alternativas para algumas posições, para descansar os jogadores de uma forma que a equipa possa manter a sua qualidade. E esta responsabilidade tem que ser apontada ao Luís Vieira. É claro que
isso me permite, eu também quero falar aqui do Laje, porque Vieira é um grande responsável, o responsável máximo por toda esta situação, mas o Bruno Lage é corresponsável. E ele é corresponsável em que sentido? Enfim, há aqui várias formas de ver esta situação. E para já sinto que é importante, se calhar, falar um pouco. E o ano passado o Bruno Lage fez um milagre com a equipa, ou para um milagre com a equipa, que aparentemente parecia um milagre do Lage. E que na verdade não foi só, eu lembro-me de ter escrito sobre isso na altura algumas coisas, mas sobre a questão do João Félix fazer totalmente a diferença e do Jonas também. Durante todo este verão eu escrevi, o Rui sabe que eu escrevo para o Antifeitos da Luz e portanto sou um dos escribas lá, escrevi várias vezes um texto que tinha vários textos, enfim, mas todos com o mesmo título. Embora as assinaturas não estejam bem identificadas e portanto às vezes também... Tem toda a razão. Eu vou dizer, os meus textos talvez sejam mais facilmente identificáveis. Eu costumo às vezes pôr uns hashtags com muita frequência e devo ser das poucas pessoas que o põem lá também, que os põem. E olha, estes textos, eu vou dizer, eu escrevi, eu tinha um título sempre, eu costumo sempre pôr um título no texto também, e dizia Órfãos de Genialidade. E basicamente o que eu escrevi para aí, Órfãos de Genialidade 1, o 2, o 3, o 4, o 5, não sei, mas foram vários com esse mesmo título. E portanto, aquilo que eu defendi e continuo a defender é que o Benfica perdeu os jogadores que faziam aquela grande diferença dentro do campo. Aquele jogador que vem mais além e que de facto cria o desequilíbrio total. O João Félix é a chave para ter ganho no ano passado no Dragão. E quer dizer, não falamos de Laje. O João Félix é a chave. É um miúdo com um grande talento, muito mal aproveitado neste momento em Espanha, isso ficará para uma outra conversa. Também falei disso na altura, mas com um talento incrível e sobretudo um miúdo que não tem medo, que é uma coisa estranhíssima, mas um miúdo daquela idade que não se sentia minimamente intimidado em jogar no Dragão, que é o que o Benfica precisava de ser. A equipa do Benfica precisava disto, desta mentalidade. Não é de jogar tanto mais futebol, mas é este tipo de mentalidade, que é jogar sem medo. Mas o miúdo entrou, marcou aquele golo, festejou daquela forma que todos nós sabemos, que o Rafa foi buscá-lo a correr e as pessoas achavam que ele tinha ido buscar para continuar o jogo e marcar um segundo golo. Não foi essa a questão, foi de facto tirá-lo dali da boca do lobo e portanto o miúdo, sem medo e sem estes receios com que o Benfica entra e com uma genialidade acima da média, resolveu-nos aquele jogo, mas não só, resolveu-nos outros jogos também. E portanto, quando há uma passagem para este ano em que se perdem estes dois jogadores que eram absolutamente iluminados e acima de todos os outros, o nosso futebol decaiu dramaticamente dentro de campo. Ou seja, aí é que se começa a ver verdadeiramente o trabalho do treinador, que é, não temos aquelas exceções, temos uma equipa que tem qualidade, tem belíssimos jogadores em todas as posições, mas não tem lá dentro o gênio que lhe vai resolver o problema, mesmo que o treinador esteja sem ideias nenhumas, chega ao gênio e a bola chega aos pés do João, ou do Félix ou do Jonas e ele resolve. Isto não acontece este ano. E, portanto, eu diria que não houve uma leitura deste facto conveniente, de uma forma conveniente, para que a equipa tivesse sido reforçada da maneira como tinha que ser reforçada. E em janeiro, Vieira, depois de ver estes jogos todos, eu sei que íamos à frente do campeonato por muitos pontos, mas a questão é, tem que se olhar para a forma como a equipa está a jogar na prática. E o Benfica tem jogado bastante mal. E tem ganho muitos jogos com equipas que, teoricamente, muito inferiores em termos do valor de plantel, e tem ganho muitos jogos à tangente e com mau futebol praticado. Portanto, isto é um caso para se dizer que o Benfica é forte frente aos fracos e fraco frente aos fortes? Quer dizer, isso poderá ser uma leitura. Veja bem, qual é que é a lógica? A força perante os fracos, entre aspas, chamemos-lhe assim, como disse, tem a ver apenas com... Há uma diferença absurda entre a qualidade individual dos jogadores do Benfica e da esmagadora maioria das equipas do campeonato, mas uma diferença muito considerável, tão considerável que, ou seja, é quase como aqui há um tempo, agora talvez não seja tão vincado, mas mesmo assim continua. O PSG tem uma diferença monstruosa para o resto das equipas do campeonato francês. E aqui há um tempo atrás, então seria se calhar ainda mais abissal essa diferença. E às tantas já é... a gente entra lá para dentro, não interessa muito bem a tática, os treinadores, eles resolvem porque são muito bons. E, portanto, isto acontece, não digo que seja assim 100%, mas acontece em parte também com o Benfica, que é, muitas vezes as nossas individualidades resolveram os jogos porque têm uma qualidade média superior aos jogadores da equipa adversária e não tanto, bombear
bolas para a área. Ainda neste último jogo com o Braga, o Benfica acaba quer dizer, a Cape Verde, parecia um jogo do professor Vitória, parecia outra vez que estamos na época do bombo, e do bombo para a área, bombar para a área, bombo, quer dizer, agora vamos lá, fomos 3 avançados na área e vamos marcar muitos gols. Isto é um houve quem lhes tivesse chamado os 3 Pinheiros. E que pronto, e o Benfica repetiu isso pronto, nos instantes finais também da partida do Estádio do Dragão. E voltou a fazê-lo. Mas é verdade. E voltou a fazê-lo então com o Sporting Braga. Precisamente, repare que isso demonstra, para já isso para mim demonstra-me a total ausência de ideias, o desespero e a total ausência de ideia do Bruno Lage, porque só o desespero é que pode obrigar, ou que pode fazer com que um treinador cometa tamanha estupidez e loucura, ou seja, não há uma confiança real no processo, não há uma confiança real na ideia de jogo e não há uma confiança real no treino, porque se existisse, e nós vemos o que acontece com os grandes treinadores, e veja-se, eu sei que são outras dimensões, mas veja-se o caso do Klopp, veja-se o caso do Guardiola, veja se estes treinadores, quando se veem numa situação de estarem a perder, se põem, sei lá, 3 ou 4 avançados mais porque acham que essa é a forma de marcarem mais gol, e haja um chuveiro, e de repente os Pinheiros, como está a dizer, os 3 Pinheiros, quer dizer, isso não é uma boa ideia. Para mim, quando eu vejo um treinador a fazer isto, eu penso sempre que ele está sem ideias, ficou vazio de ideias, então faz a primeira estupidez que vem à cabeça, porque, como é lógico, esta não é a forma de se ganhar um jogo, porque se não jogava-se assim desde o início, como é que é? Mas é só naqueles momentos, pode haver um momento de sorte. Pode, mas então não confiamos no processo, não confiamos em tudo aquilo que estamos a fazer desde o início da época, aliás, desde a preparação, desde a pré-época, não há confiança nisso. O que é que isso transmite para os jogadores? O que é que isso passa para um 11 que está dentro de campo, que semana após semana trabalha, que supostamente ouve as ideias do treinador e tenta pô-las em prática, e de repente é tudo subvertido e invertido para o chuveirinho e para a bola para a área. Isto para mim é uma tristeza ver, e é triste ver que Lage de repente está neste barco. Também é triste perceber que o Bruno Lage, eu também já tive a ocasião de dizer isto várias vezes, parece que lhe cresceu um bigode, porque há este problema neste momento no Benfica, que é, depois de Jesus, porque eu acho que no JJ ninguém consegue pôr um bigode, ninguém consegue pôr um chapéu. O Pastilhas é o Pastilhas, nós já sabemos, e portanto não há hipótese. O Jorge Jesus, gosta ou não se gosta, tem a sua personalidade e não é fácil dar-lhe a volta. Agora, um Rui Vitória foi o que se viu durante 3 anos e qualquer coisa. De repente temos o Bruno Lage, e parece que também tem um bigode enorme. Mas é um bigode gigante, porque é daqueles bigodes estranhos, porque não cresce aqui na zona de baixo do nariz, cresce da testa para baixo e toda completamente a visão e a capacidade e o discernimento. Da ideia que dá é que Vieira quer ter um yes man sempre na posição de treinador, que é alguém que lhe diga: agora não vamos buscar ninguém, olha, mas temos esta gente toda aqui, olha, que eu preciso mesmo de um defesa esquerda. Não, está bem, ok, então certo, então para o ano, ok, muito bem. Isto, repare, um treinador, quando se verga perante uma aberração como foi este mercado de janeiro, perante a leitura que se tem que ter, como é lógico, daquilo que é o futebol do Benfica, e perante esta aberração, é um treinador que está a cometer um pecado capital. E não sei se o Lage já percebeu isto, mas deveria perceber. O Lage está a dar tiros nos próprios pés, nos pés da sua carreira. Porque quando o treinador se sujeita a este tipo de situações, repare, aquilo que vem cá para fora é um mau trabalho do Lage. Mesmo lá fora, mesmo quem quer que seja que venha avaliar o trabalho do treinador, imagine uma futura contratação. Lage trabalhar e treinar uma outra equipa qualquer no futuro. Quer dizer, isto é péssimo. O que se está a ver aqui é que Lage tem uma equipa com, sei lá, se formos olhar para os valores do mercado, que é aquilo que qualquer pessoa tem acesso rapidamente, dos jogadores do Benfica e das outras equipas do Campeonato Nacional, o que se vê é que Bruno Lage, quer dizer, demonstra incompetência, porque tem equipas todas abaixo ou muito abaixo do valor, do valor real da sua equipa, e faz performances ridículas, e quer dizer, e perde-me 6 pontos seguidos com equipas que supostamente, teoricamente, enfim, na prática foram mais fortes, como é lógico, mas teoricamente não são. Portanto, o que estes números todos estão a dizer, e o que Bruno Lage deixa
que se veja dele é uma certa incompetência, o que é péssimo. Por isso é que os treinadores normalmente, quando vão para um clube ou quando querem começar um projeto novo, os treinadores fazem exigências, exigem um jogador A, B ou C, ou se não for um jogador A, B ou C, jogador para a posição A, para a posição B, para a posição C. Ou seja, o treinador tem que fazer exigências para que o seu trabalho possa ser eficaz. E porquê? Claro que ele quer fazer o melhor, claro que ele quer agradar os adeptos, claro que ele quer agradar o presidente, ou seja, quem for, mas, sobretudo, ele tem que fazer pela sua carreira. E, portanto, estas exigências que os treinadores fazem têm, sobretudo, a ver com defender a sua própria pele e a sua continuidade e a continuação no mundo do futebol como uma pessoa que é coerente e que é competente e que pode ser contratada para. E, portanto, a meu ver, Bruno Lage também dá uns certos tiros nos pés quando deixa este bigode enorme crescer e quando aceita tudo. Porque, se calhar, ele até poderá ter exigido algumas coisas, mas nós não sabemos claramente. Fala-se disso e que exigiu um jogador ou outro, eu não sei. O que eu sei na prática é que Bruno Lage trabalha sempre com aquilo que lhe dão e parece que se resigna, que é uma coisa que me irrita solenemente, porque não é para estar resignado, ele tem que querer sempre o melhor. Filipe, contra essa resignação aparente, ou aparentemente, que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, declarou no seu discurso, no anúncio dos nomeados para os prémios para a Gala Cosme Damião, que então, se no Benfica não entramos em euforias antes, não entramos em depressão agora. Nada estava ganho, nada está perdido. É importante continuarmos juntos e depois também disse, então, mantemos a liderança da Liga e estamos cientes que todos os caminhos se fazem de altos e baixos. Acredito que esta fase menos boa seguir-se-á um trajeto que culminará por 2 vezes no Marquês de Pombal, em maio. Como é que o Filipe entende estas palavras do presidente do Benfica? Sim, eu entendo, esse é o Vieira demagógico, não é? Nós conhecemos o Vieira demagógico desde que Vieira é Vieira. E essa é a demagogia do Luís Vieira, como aqui há pouco tempo atrás disse que queria um Benfica com hegemonia no futebol nacional. Afirmou isto também, o Luís Vieira. Ou seja, mentiu. O Luís Vieira está sistematicamente a mentir e enganar os sócios, sistematicamente. Como é que se pode dizer que se quer uma equipa a ter hegemonia, como por exemplo a semelhança do PSG, enfim, de outros campeonatos que não o inglês, por exemplo, enfim, mesmo o espanhol, que não tem uma equipa com uma hegemonia, mas tem o campeonato italiano com os Juventus, tem neste momento o campeonato francês com o PSG. Um pouco a equipa de Vieira falou que o Benfica poderia ter uma hegemonia análoga ou semelhante a estas que referi. Bom, também é um aldrabiço, porque quer dizer, depois chega a época em janeiro e falha absurdamente nas contratações que tinha que ter feito para reforçar a equipa e para que conseguisse realmente ter essa hegemonia. Neste momento o campeonato está em perigo e só o louco é que não vê isto. Está em grande perigo, como é lógico, porque agora o Porto vai morder-nos os calcanhares até ao final do campeonato e não tenho a menor dúvida sobre isto. O último jogo que fazemos é com o Sporting em casa. É duro, é muito duro, porque toda a gente sabe que, bem, não é, que os rivais, o Sporting tem uma realidade grande com o Benfica e mesmo que já não tenha nada para ganhar, vai dar o máximo, como é lógico, para tirar pontos ao Benfica nesse jogo. E bem, não é assim que tem que ser, as equipas têm que dar sempre o seu máximo, mas vai ter uma motivação tipo super extra. E, portanto, nós não estamos a ver bem, quer dizer, eu estou a ver bem, mas as pessoas não estão a ver muito bem a história deste campeonato. Isso que Vieira está a dizer agora, o Vieira faz uma coisa que alguns, sei lá, eu lembro de uma pessoa próxima minha fazer quando era miúdo, que era, mandava umas calgas e dava uma mentira, mesmo sabendo que essa mentira ia ser descoberta 1 hora depois ou 2 horas depois. Era só para naquele momento ninguém o chatear. E o Vieira faz um pouco isto, que é, diz uma coisa, diz uma galga, porque sabe que as pessoas têm memória curta, muito curta. E, portanto, daqui a uns tempos, se o Benfica não estiver à frente, é como se esta frase, esse comentário de hoje já tivesse sido apagado. E se não for nenhuma vez ao Marquês, esse comentário também vai estar apagado e quase ninguém, exceção do Montevideo no Estádio da Luz, enfim, mais um ou outro espaço na blogosfera, vão assinalá-lo, mas ninguém vai falar sobre isso. E, portanto, o que me apraz dizer sobre isso é que isso é mais do mesmo, isso é mais de Vieira. Vieira é isso, percebe? E pronto, é mais um aldrabiço. Não há aqui um paradoxo nas declarações dele. Ele diz que nada estava ganho,
que nada está perdido, e depois que o Benfica vai 2 vezes ao Marquês, segundo pelo menos a sua crença. Claro, mas lá está, veja bem. Não é um paradoxo porque é demagogia a funcionar. Ou seja, por um lado, ele diz essa máxima do nada estava ganho e agora também nada está perdido. Que é uma coisa, é atual, é para este momento, é para sanar um bocadinho os ânimos agora, e ainda estamos à frente do campeonato, acalmem-se. E depois a seguir, fala para uma certa franja grande dos adeptos do Benfica, que são aqueles que falam, depois nós vemos no Marquês. Estás a criticar, mas depois vemos no Marquês, que é uma frase hedionda e acéfala completamente. E o Vieira sabe disto, ele sabe bem, eu conheço a cefalite global que reina em muitos adeptos do Benfica, porque, quer dizer, há tantos adeptos que votam nele, uma percentagem desses adeptos não tem nada na cabeça, como é lógico. Não estou a dizer que são todos, como é evidente, há muita gente que tem as suas razões, mas há pessoas que votam apenas por votar e porque acham que o Luís Vieira tem feito um bem imenso ao Benfica, porque de repente voltaram a ganhar outra vez. Não há mentira nisto, é verdade que voltamos a ganhar outra vez durante muitos anos, depois de muitos anos não o fazemos, mas é preciso olhar para Vieira como aquilo que ele é. Quer dizer, Vieira é uma pessoa que não tem beijo nenhum em prejudicar o Benfica, como tem feito em várias vezes. Como fez, por exemplo, na altura de falharmos o Penta, que é um prejuízo direto, imediato e consciente, não é? Ele basicamente esqueceu e desistiu de ganharmos o Penta, e como este campeonato também está muito em perigo, eu sou o principal responsável por isto, é o Luís Vieira, não tenho a menor das dúvidas sobre isso. Portanto, eu não acho que haja uma contradição real no que ele está a dizer. Ele apenas manda uma laracha num sentido, que é sanar um bocadinho as coisas agora e acalmar agora, e manda outra no outro, que é depois vemos no Marquês, que é aquela frase surreal, que é não critiquem, não digam nada, porque depois no final estamos todos a festejar, como tem sido assim nos últimos anos. E esta é claramente a mensagem do Luís Vieira com essa afirmação. E então com este comentário que encerramos o comentário com a assinatura de Filipe Rebelo, então desta quarta-feira. E certamente ver-nos na próxima semana e ouviremos então o que tem o Filipe a dizer no seu próximo comentário com a assinatura.